Oi, 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 pessoal, tudo bem? Vamos começar agora o capítulo 17, o templo e o cuidado. Quero dizer que você é uma bênção. Vamos continuar, vamos finalizar o livro, não desista. E Deus vai falar com você em cada capítulo, no nome de Jesus. Nós já te agradecemos, Senhor. Capítulo 17, o templo e o cuidado. Quem habita em mim merece meu melhor cuidado. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Quando alguém compra um carro novo, uma das primeiras orientações da concessionária é clara. Ele precisa de revisões periódicas, troca de óleo, manutenção preventiva, acompanhamento constante. E isso acontece mesmo sendo um carro 0 quilômetro, porque até aquilo que é novo precisa de cuidado para continuar funcionando bem. Nós não somos diferentes. Habitamos dentro do nosso corpo durante toda a nossa existência. E ainda assim, muitas vezes, cuidamos melhor de máquinas, celulares e objetos do que a da nossa própria saúde. Talvez porque o corpo tem uma característica silenciosa. Ele suporta muito antes de começar a demonstrar que está cansado. O envelhecimento raramente acontece de uma vez. Ele começa em pequenos excessos repetidos ao longo dos anos. Noites mal dormidas, estresse constante, sedentarismo, má alimentação, excesso de álcool, falta de descanso, negligência emocional. E o mais perigoso é que, no começo, quase nada parece errado. Os exames ainda parecem normais. A rotina continua funcionando. O corpo ainda responde. Mas, silenciosamente, algumas reservas começam a diminuir. Entre os 25 e os 35 anos, geralmente atingimos um dos picos mais altos da vida física. Massa muscular, capacidade cardiovascular, densidade óssea, fertilidade e energia. Depois disso, o corpo entra em uma nova fase. Ele já não está apenas construindo. Agora ele tenta preservar, reparar e desacelerar perdas. E quando alguém vive anos dormindo mal, alimentando-se de ultraprocessados, acumulando estresse e abandonando o movimento, ocorre um envelhecimento silencioso que quase ninguém percebe imediatamente. O colágeno diminui, a musculatura enfraquece, os neurônios sofrem desgaste, a reserva cardiovascular é reduzida. Tudo isso acontece devagar, até que um dia os sinais finalmente aparecem. Talvez uma das maiores ilusões da juventude seja acreditar que o corpo suportará para sempre aquilo que fazemos contra ele. Com o passar das décadas, algumas mudanças tornam-se mais perceptíveis. Nas mulheres, a menopausa marca uma transição profunda. A queda hormonal altera o sono, o humor, a disposição, a pele, os ossos e até a forma como o corpo responde emocionalmente à vida. Muitas relatam a sensação de terem envelhecido vários anos em pouco tempo. Nos homens, a andropausa também traz mudanças importantes: queda de energia, aumento de gordura visceral, redução da massa muscular e alterações metabólicas. Embora tudo isso faça parte do envelhecimento natural, o estilo de vida continua sendo decisivo, porque envelhecer é inevitável, mas acelerar o próprio desgaste muitas vezes é consequência das escolhas repetidas diariamente. Depois dos 70 anos, isso se torna ainda mais evidente. Quem construiu reserva física ao longo da vida costuma enfrentar essa fase com muito mais força, autonomia e qualidade de vida. Quem negligenciou completamente o corpo passa a sentir o peso acumulado de décadas de descuido. Por isso, cuidar da saúde não é apenas uma questão estética, é preparação para continuar vivendo com dignidade. Talvez
seja justamente isto que muitas pessoas ainda não entenderam. O corpo cobra no futuro aquilo que negligenciamos no presente. E não existe fórmula milagrosa. Os princípios continuam simples: treinos de força, sono de qualidade, alimentação verdadeira, menos excessos, menos álcool, menos cigarro, mais movimento, mais equilíbrio emocional, mais propósito de vida. Até porque um corpo sem propósito também adoece. A mente influencia o corpo, mais do que imaginamos. Pessoas sem esperança, direção ou motivação frequentemente abandonam o cuidado consigo mesmas, pouco a pouco. Por isso, cuidar da saúde vai além da aparência. É uma forma de preservar a capacidade de continuar vivendo, servindo, amando e aproveitando a vida que Deus nos concedeu. Talvez o maior erro de muita gente seja pensar que saúde é apenas ausência de doença. Não é. Saúde também é energia para viver, é disposição para amar, é força para continuar, é ter autonomia para desfrutar os anos que ainda virão. Seu corpo não é descartável, ele é o lugar onde a sua história acontece. E quem entende isso, começa a perceber que cuidar de si mesmo não é luxo, é responsabilidade, né não? Então, pessoal, nesse capítulo a gente falou muito sobre a importância de cuidar de si mesmo e da trajetória, né, dos 30, dos 40, dos 70 anos, que o nosso corpo ele vai envelhecer ao longo do tempo. E a gente precisa ter essa consciência, que assim como o carro zero precisa de manutenção, o nosso corpo também precisa, né? E o que a gente coloca para dentro é muito importante. E o que a gente faz com o nosso próprio corpo também é importante. Então, o seu corpo sendo o templo do Espírito Santo, cuide dele com muito carinho, com muito amor e tome as decisões importantes hoje que vai refletir no seu amanhã. Um grande abraço.